Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 3. O que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 3, logo depois em Lucas capítulo 4, é o ciclo na vida de todo cristão. A semente a qual nós fazemos parte passou por isso, que é Jesus. Esse foi o processo que Jesus viveu. E é o processo que todo cristão vai viver. Se Deus não poupou Cristo de passar por esse processo, alguns aqui sempre arrepiam quando a gente fala a palavra processo, outros já aprenderam a amá-lo. Tem gente que ama o fim das coisas, tem gente que aprendeu a amar a jornada. Eu aprendi a amar a jornada, amar o processo, porque já aprendi que é sobre andar com Deus, amém? É sobre ser moldado por Ele. Mas Jesus passou por um processo desde o momento ao qual Ele é cheio do Espírito Santo, até mesmo anteriormente, quando Ele é batizado nas águas. E acredito que a maioria de vocês aqui já foi batizado nas águas. E quem não foi batizado vai ter a oportunidade de viver isso esse ano. Mas aqueles que não foram batizados nas águas, há dentro desse grupo uma grande maioria que está aqui hoje, que só não foi batizado nas águas, porque o batismo nas águas não chegou ainda, mas no seu coração você já foi batizado. No seu coração você já nasceu de novo, você foi imerso em Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia lá em Lucas 3. Vamos ver o momento em que Jesus é batizado. Lucas 3, verso 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Não é à toa que o nosso evento de batismo se chama Céu Aberto, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Glória a Deus. A primeira coisa que todo cristão vai passar, logo depois do seu novo nascimento, do momento que ele é batizado em Cristo Jesus. Agora eu não estou falando especificamente do batismo nas águas, mas do batismo em Jesus, no novo nascimento. Todo cristão, quando nasce de novo, a primeira coisa que ele vai viver é ser cheio do Espírito Santo e começar a ter uma revelação de filiação. Ser cheio do Espírito Santo e um entendimento de filiação. É a primeira obra que Deus vai fazer na vida de um nascido de novo. É fato que essa obra ela é fruto de algo anterior, que é o arrependimento. Porque se alguém se rendeu a Cristo, é porque reconheceu que é pecador, que não pode ser senhor de si mesmo, que precisa de um Senhor, que precisa de um Deus. Esse alguém se arrepende e a primeira obra do Espírito, depois do grande encontro com Jesus, da obra do arrependimento, é trazer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo é sim uma manifestação de poder, de dons, mas uma obra do Espírito que às vezes nós não damos tanta atenção é o fato de que o Espírito revela a nossa identidade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele diz algo no nosso coração. O que ele diz? Abba, Pai. O Espírito Santo, ele diz no seu coração que você é filho de Deus. Constantemente ele vai fazer isso, desde o dia que você nasceu de novo, até o último dia da sua vida, o Espírito Santo vai estar dizendo uma coisa: Abba, Pai, você é filho, você é filho, você é filho. Todos aqueles que são filhos de Deus possuem o Espírito de Deus. Todos aqueles que possuem o Espírito de Deus vão ter essa voz dentro de si: você não é mais órfão, você foi encontrado. A promessa de Jesus é: vocês nunca mais estarão sozinhos.
Então a primeira obra do Espírito é revelar no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E essa obra ela não pode ser esquecida, ela não pode ser diminuída, porque só nos vai ser útil as manifestações de poder, só nos vai ser útil curar os enfermos, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, multiplicação de pães, sinais e maravilhas. Só nos vai ser útil se entendermos que somos filhos. Porque se nós não entendermos que nós somos filhos de Deus, nós vamos por vezes querer ser aquilo que nós fazemos. Poder sem revelação de filiação é algo trágico. Quantas pessoas se perderam fazendo coisas poderosas para Deus? E faziam como órfãos. Faziam querendo ser alguma coisa. Faziam para tentar se sentir amado. Outros fazem até hoje. Buscam encontrar a próxima pedra para transformar em pão. E aí, depois de um milagre, se sentir um pouco filho de Deus. Então poder sem entendimento de filiação é um desastre. A primeira obra do Espírito é essa. Antes de dar você o batismo de poder, ele vai encher você de revelação que você é filho amado. E sim, quem disse também está certo. Tu és meu filho amado. Foi isso que Jesus ouviu quando o Espírito Santo veio sobre ele. E foi essa voz que esteve com ele em todos os momentos da sua jornada. Então vamos de novo. A primeira coisa, quando eu sou cheio do Espírito Santo, é uma revelação de filiação. Junto com essa revelação de filiação, uma revelação do amor de Deus. Eu sou filho de Deus e Ele me ama. Qualquer momento da sua jornada que você se distanciar desse entendimento, que eu sou filho de Deus e Ele me ama, você está em perigo. Por mais experiências de poder que você tenha, elas não vão blindar você no deserto da provação. Elas não vão afrontar o diabo. Curas, milagres não vão afugentar o diabo. A única coisa que pode afugentar o diabo é uma revelação de que você é filho de Deus, de que você é amado por Deus. Sem isso é possível até que você cure, opere sinais e maravilhas para o diabo. Que você opere não para reconciliação. A Bíblia diz que todos nós fomos chamados para um ministério universal, que ela chama de ministério da reconciliação. Todo cristão, antes de ser um profeta, antes de ser um pastor, antes de ser um evangelista, antes de ser um diácono, antes de ser qualquer coisa, ele precisa entender que o ministério dele é o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? O nome já diz. Ministério é trabalho. Qual é o trabalho de todo cristão? Reconciliar, reconectar as pessoas com Deus. De novo, poder sem entendimento de filiação, sem entendimento do amor de Deus, é um desastre. Porque o que tem de gente que tem ministério, entendimento de ministério de profeta, de pastor, de evangelista, e serve o diabo, não é brincadeira. Porque elas não aproximam as pessoas de Deus, elas afugentam as pessoas de Deus. Tem muita gente por aí com o ministério pastoral trabalhando para o diabo, porque está afastando as pessoas de Deus. O profeta que só profetiza amaldiçoando, levando as pessoas para longe de Deus, é um ministério que trabalha não para Deus, que trabalha para o diabo. Porque lhe faltou o ministério da reconciliação. Então, primeiro, filho de Deus, é isso que eu sou amado por Deus. Depois, ministério da reconciliação. Eu fui chamado para reconectar as pessoas com Deus. Amém? Aleluia. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 4. Outra coisa que o Espírito Santo faz. Essa não é tão popular também.
Todo mundo gosta do Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todo mundo gosta lá de Atos 2, a grande aparição do Espírito Santo. Fogo de Deus, aleluia. Orar em línguas, chu. Profetizar, cheio, muito bom. Mas eu trago boas notícias. Lá em Lucas capítulo 4, verso 1. Quantos estão cheios do Espírito Santo aqui? De novo, quantos estão cheios do Espírito Santo? Amém. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, amém? Às vezes o Espírito de Deus te leva para curar enfermos, amém? É muito bom. Às vezes ele te leva para lugares de promoção, é muito bom, de honra. Mas outras vezes acontece isso aqui. Jesus cheio do Espírito Santo, igualzinho você. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que tem no deserto? Não muita coisa. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa é uma grande obra do Espírito. O Espírito Santo vai, por vezes, nos levar para sermos experimentados, para sermos provados, para que conheçamos de fato o que nós carregamos. Tenho dito já tem uns 2 anos aqui, o poder do fogo. Som. O fogo, ele revela as substâncias puras, mas ele também revela as substâncias impuras. O fogo é aquilo que revela o fermento, o tipo de fermento. Lá em Provérbios, no capítulo 17, verso 3, diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração do homem. Você pode ser muito habilidoso para manusear muitas coisas, para manusear muitos processos, talvez até como alguém que trabalha com metais preciosos, com prata e com ouro, você consegue separar toda a impureza do ouro, toda a impureza da prata. Mas a impureza, os fermentos escondidos no seu coração, na sua vida, só quem pode revelar isso é o Senhor. E por vezes Ele nos leva a esse lugar chamado deserto, para que tenhamos a oportunidade de conhecer o poder que opera em nós e de eliminar fermentos que precisam ser jogados fora. Vamos lá, vamos continuar lendo. Verso 3 em diante. Vamos ler o verso 1 de novo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Aqui tem um ponto de tensão. Aqui tem algo que nos faz questionar, até se não tivermos entendimento que eu vou trazer para você aqui agora, se a palavra de Deus não se contradiz. Por quê? Porque a palavra diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deixa eu dar rapidamente para você a definição do grego de tentação. Deixa eu achar que eu anotei em algum lugar. Tentação. Tentar alguém maliciosamente, pôr à prova seus sentimentos ou julgamentos com astúcia. Tentar ou testar a fé de alguém, virtude, caráter, pela incitação. Aqui é a chave da diferença da tentação para a provação.
pela incitação ao pecado. O fim da provação, o desejo de Deus na provação é sempre que você cresça em fé, que você perceba o que você carrega, que você veja o Espírito que está dentro de você, que você conheça a sua identidade em Cristo, que você tenha mais revelação do poder de Deus que opera em você. Toda vez que você é provado, Deus te prova para te aprovar, que não quer dizer que você é sempre aprovado, isso aí depende de você. Mas a intenção de Deus, o desejo de Deus é sempre esse. Agora a tentação, ela sempre vai te levar, ela deseja te levar para um lugar de pecado. A tentação é a voz dizendo, vai, satisfaz os seus desejos. Faz o que a sua carne está dizendo. Faz o que você quiser fazer para ser feliz. O importante é ser feliz. É mais ou menos assim a voz da tentação. Deus não traz essa voz para ninguém. Mas aí a gente volta lá de novo para o verso 1, parte B. O Espírito do Senhor conduziu ele ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Aqui é uma chave importante para vocês. Aqui não há contradição nenhuma, porque aqui não está dizendo que foi Deus que tentou Jesus. Aqui está dizendo que Deus conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Deus conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Mas no meio da provação, o diabo apareceu. E você precisa saber que isso aqui é um padrão, que muitas vezes se repete. Essa palavra aqui é fruto de uma mesa, um bate-papo com os ministros da igreja. Às vezes no meio de algo que Deus começou, que o Espírito de Deus te levou, um processo que foi Deus que começou, por mais desconfortável que seja, mas é Deus que está fazendo, a voz do diabo aparece. E nós precisamos entender o que é Deus e o que é o diabo, senão nós vamos acolher. Porque tudo aquilo que vem de Deus nós abraçamos. Eu coloquei aqui alguns exemplos de provação que Deus pode trazer, e muitas delas se parecem com o deserto, com escassez. Um tipo de provação que Deus traz. Em algum momento da sua jornada, você precisa de algo financeiro, de uma palavra de alguém, uma palavra de profecia, de ânimo, e Deus não permite que chegue até você. Deus não rouba você. Deus não vai roubar você. Matar, roubar e destruir é com o diabo. Mas por vezes, Deus se apresenta como socorro. Deus apresenta como a provisão. E aí você pede coisas a Deus e não chega. Você diz, por que não está aparecendo provisão? Por que ninguém está vendo o que eu estou passando? Porque muitas vezes Deus não permite que as pessoas vejam. Não permite que as pessoas deem atenção. Porque você precisa aprender a depender dEle. Muitas vezes Deus faz isso. Vai te levar para lugares onde você vai precisar aprender a beber da água dEle. A ser suprido por Ele. Nesses lugares a gente é muito tentado pelo diabo a culpar pessoas. Eu não estou dizendo que todo tipo de abandono que acontece no meio do corpo de Cristo é provação de Deus. Não. Muitos abandonos que acontecem é displicência da igreja. É abandono da igreja, sim. É distração do corpo. Mas eu já vi pessoas viverem momentos que é mistério de Deus. O que ela está passando é porque Deus não permite. Às vezes, alguém tem vontade de ir lá e fazer algo e Deus fala, não, deixa lá. Deixa quietinho. É comigo. Às vezes isso não é no meio do corpo, Deus te leva para outro lugar. E Deus te leva para um lugar para fazer grandes coisas, você chega lá e você se vê desamparado. Sem conexão com pessoas. Quando eu fui para o seminário, eu me lembro que o meu pastor disse para mim, você precisa ter uma palavra de Deus, porque em alguns momentos é só isso que você vai ter. E aí eu fui. E por vezes, no período do seminário, eu não tinha outra coisa a recorrer senão a palavra de Deus.
E é interessante que às vezes as pessoas até chegam para você, te dão uma palavra de ânimo, trazem alguma provisão, mas nada disso faz sentido, nada disso te alimenta, nada disso te fortalece. Você precisa correr para a presença. Você precisa recorrer à palavra que você tem de Deus. Nenhum consolo humano é capaz de te fortalecer. Por mais que as pessoas tentem, liga para você, manda mensagem, manda texto bíblico, nada disso faz sentido, até que você entra no lugar da presença e começa a buscar Deus. Você entra para o secreto, você começa a perceber que é só aquilo que te alimenta, só aquilo que te fortalece. Vão ter estações na sua vida que, por mais que nós ensinamos tanto aqui o poder que opera no corpo, que nada que há no corpo vai poder suprir você mais do que aquilo que você precisa descobrir no secreto, na vida de intimidade com Deus. Essa semana, conversando com o irmão, a gente estava falando sobre, existe um teto para a vida de comunhão, existe uma porção de poder que você recebe só na vida de comunhão, mas isso também tem um teto. Chega uma hora que se você fica querendo receber só da comunhão com os irmãos, você não cresce espiritualmente mais. Existe um teto também no secreto. Se você decidir, esse teto só existe quando você decide ficar só no secreto, ok? Se você decidir viver só de secreto, só de quartinho, só de você e Deus, vai chegar uma vida que você vai parar de crescer, porque o nome disso é arrogância também. É orgulho. Vai chegar uma hora que não vai mais. É o Espírito Santo te empurrando para o corpo. Existe um teto também na vida com as multidões. Eu já ensinei aqui que nós olhamos para o ministério de Jesus e nós vemos uma geografia que é um triângulo. É um triângulo que Jesus andava. Ora Jesus estava na mesa com as pessoas, comunhão, corpo, com seus discípulos. Ora ele estava no secreto, subia para orar, para estar com o Pai. Ora ele estava derramando-se na multidão, com curas, milagres, sinais e maravilhas. Qualquer um desses lugares, tempo demais, você vai parar de crescer espiritualmente. Existe um teto. E voltando ao que eu estava dizendo aqui, existe um teto para sua vida no corpo. Chega uma hora que a gente quer ficar só no corpo, e aquilo que por um grande tempo é algo saudável, começa a se tornar algo ruim, porque o corpo vai virando uma distração. Gente que só quer viver na vida da igreja em comunhão, mas nunca está sozinho com Deus. A solitude é um caos. A solitude é um lugar tenebroso. Estar sozinho consigo mesmo e com Deus é algo tenebroso. E isso também é um distúrbio. Eu entendo o novo convertido, é normal que no começo da caminhada ele não se veja sem a vida de congregação. Mas vai chegar a um lugar que, como eu disse, nem sempre é porque as pessoas não estão falando com você, não estão suprindo você, mas que elas vão tentar suprir você, mas você vai descobrir que não te alimenta. Tem dias que eu passo um dia incrível com pessoas, um dia incrível com bênçãos de Deus, coisas acontecendo, e quando eu chego em casa, há uma voz no meu espírito: eu preciso estar com Deus. Sinceramente, depois dos momentos mais incríveis da minha vida de conquistas, desde conquistas espirituais, de momentos de unção, de ver Deus me usar de maneira extraordinária, a momentos de bênçãos materiais, de conquistar um carro, de conquistar uma casa. Me lembro o dia que a gente inaugurou isso aqui, uma promessa de Deus se cumpriu. Quando terminou, eu comecei a ficar desesperado para chegar em casa e entrar no meu quarto e colocar uma canção e estar com Deus. Porque você percebe que nada disso pode te suprir. Nada disso tem vida o suficiente. Então, por vezes, Deus vai nos levar nesse lugar para aprendermos a depender dEle. E você pode ter certeza, você vai precisar disso na sua jornada. Aleluia.
Então, Deus conduz ao deserto, e no meio daquilo que Deus começou, daquilo que Deus está fazendo, o diabo aparece. Me lembro que no momento de grande provação da minha vida, não só da minha vida, da minha casa, minha e da minha esposa, dos meus filhos espirituais, quando Deus começou a sinalizar que a transição ia acontecer para essa igreja nascer. Na verdade, eu não tinha ideia ainda que uma igreja ia nascer, mas todo o cenário que deu à luz essa igreja, quando Deus falou comigo, porque a única direção que eu tive de Deus foi: você precisa sair agora do ministério pastoral aonde você está. Senta no banco. Estava tudo bem, não estava em pecado, não estava nada acontecendo, mas Deus falou comigo: você vai chegar para a sua liderança e você vai dizer para eles que você não vai mais pastorear, que você vai sentar. Deus, por quê? Só faça isso. Só faça isso. Obviamente, eu estava com tudo pronto, uma liderança treinada já. Cheguei para a minha liderança: olha, Deus me deu essa palavra. Quanto tempo que vocês precisam para que eu treine alguém? Não vou sair também e deixar lá. Eu já tenho aqui, pode escolher qualquer um dos meus discípulos. Esses aqui todos estão prontos, mas eu preciso sentar. Deus falou comigo que é hora de sentar. É a única palavra que eu tinha de Deus. Faça isso. E aí fiz isso, e eu não vou contar a história toda aqui. Desencadeou uma série de coisas que quase um ano depois veio o nascimento dessa igreja. Mas além dessa palavra, Deus me disse: prepara para mim, para minha esposa, por meio de profetas, no nosso coração. Prepara, porque eu estou enviando um vento furioso, muito forte. A palavra foi: eu estou enviando um furacão, um tornado. E esse furacão, ele vai jogar tudo para o alto, tudo para o alto. As coisas vão ficar todas aparentemente fora de lugar. Mas no final, e eu sinto que essa palavra pode ser para alguém aqui hoje, no final elas vão estar aonde sempre estiveram que estar. Primeiro disse o Senhor: eu vou jogar tudo para o alto, vou bagunçar tudo. Vocês vão olhar e vai parecer uma desordem. Mas no final, todas as coisas vão estar aonde sempre deveriam ter estado. E aí Deus disse: o vento quem está trazendo sou eu. A gente tem uma ideia muito errônea de que toda obra que Deus faz, e eu sinto que eu estou entrando no ambiente profético aqui para alguém, que toda obra que Deus faz é sempre suave e tranquila. Isso é uma grande mentira. Nem sempre o que Deus faz, num primeiro momento, vai ser suave e tranquilo. Muitas vezes o que Deus faz aparenta ser uma grande bagunça. O que determina o que é de Deus ou não é o fruto disso final. Porque se o fruto não for bom, então nunca foi Deus. Ou você se perdeu no meio do caminho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Há um momento que o Espírito de Deus diz para Paulo ir para uma determinada cidade, mas ele diz que ele está compelido pelo Espírito para ir, e o Espírito diz para ele que ele vai enfrentar lá grande resistência. A gente tem uma ideia: se Deus está me mandando ir, porque vai ser tranquilo. Não, às vezes Deus te manda aí, você chega lá, tem 12, 30, 40 gigantes com 3 metros de altura te esperando. Deus nem sempre vai te mandar para lugares de maneira suave. Nem sempre o que Deus faz é bonitinho ou politicamente correto. Satisfaz a sua e a minha justiça própria. O compromisso de Deus é com a glória dele, é com a justiça e o padrão dele. E aí Deus falou: o vento vai vir. Não peque, não esqueço disso. Meu Deus, como é que essa voz ficou comigo um dia atrás do outro, eu vendo as coisas tudo para cima, uma confusão lascada, que você não faz ideia. E Deus disse para mim, e essa voz ficava comigo: não peque no meio do processo. O vento sou eu que estou trazendo. Aí Deus disse: não peque no meio do processo. Como assim, Deus? O Senhor não tenta? No caminho eu descobri o que ele estava querendo dizer. Mas o diabo vem no meio daquela confusão, daquele vento, e ele vai tentar te roubar de ser aprovado. Ele vai tentar te roubar de ser promovido. Ele vai tentar te roubar no meio desse processo.
Foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus ao deserto. Mas o diabo disse: eu vou aproveitar agora. Porque o diabo sabe, se ele for aprovado por Deus, ele vai sair daqui com uma consciência gigante de quem ele é. E talvez, nossa, misericórdia, a música que veio na minha cabeça. Meu Deus, criatividade às vezes é um problema, a mente da gente vai longe. Talvez o diabo está até cantando: chance igual a essa eu não tenha mais. É a minha chance, é o meu momento. Porque se o Espírito Santo sobre ele já está irradiando poder. Imagina quando esse Espírito, essa revelação foi impregnada nele. O diabo sabe o quanto a provação é poderosa para fazer você crescer. Ele sabe o perigo que é alguém que sai do deserto. É um trem desgovernado para cima das obras do diabo, meu irmão. É força, é poder, é consciência de autoridade. Você vai ver daqui a pouco como que Jesus sai desse lugar. E aí o diabo vem no meio daquilo que Deus começou. Deus falou para você. Exemplo, vamos lá. Deus virou para mim há 2 anos atrás, agora deve estar uns 3 já, e falou comigo assim. Na verdade eu falei com Deus. Me deu vontade de dar o meu carro. Dei o meu carro. E aí, passou um período, eu estava sem carro. E aí, obviamente, provações começaram. Eu comecei a sentir falta. E no meio daquilo que eu decidi, ou que Deus decidiu, enfim, mas não foi o diabo. No meio daquele processo, quantas vezes o diabo apareceu? Era algo genuíno, era algo que Deus estava trabalhando em mim, enquanto que eu estava crescendo, mas por vezes a voz do diabo chegava me tentando. Por que você está passando por isso? Você já deu 3 carros, tem 1 ano que você está sem carro, você não ganha carro. Que palavra, hein, que tem poder, hein? Essa palavra que você carrega. 2 anos sem carro. 2 anos sem carro, tu não és filho de Deus. Tu não és um cara generoso que semeia. Você semeou na vida de tanta gente. Por que você está 2 anos sem carro? E aí você vai poder buscar dentro de você a revelação sua de filho de Deus. E calar o diabo. Como nós vamos ler aqui agora. Vamos lá. Vamos lá que eu estou gastando mais tempo do que eu queria. Vamos lá. Verso 3. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essa pedra transforme-se em pão. Se és o filho de Deus, vou parafrasear para você, prova para mim. Aqui é o problema de quem tem poder e não tem filiação. Vai querer provar. E quando você prova, você já está assumindo que tinha dúvida. E a resposta de Jesus lá em Mateus 4:4, lá em Mateus 4, eu não sei se é o verso 4, mas em Mateus 4, a resposta de Jesus é mais ampla que essa daqui. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, como está aí, mas continua, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A importância de você ter uma palavra de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus, irmãos? Volta, você leu capítulo 3, é literal o que Jesus está dizendo. Realmente uma palavra saiu da boca de Deus. Qual foi a palavra? Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você, Jesus. Só que Jesus não estava fazendo milagre, Jesus não estava curando enfermo, Jesus só estava sendo filho. E o céu já estava dizendo: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí o que Jesus responde para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, Satanás, eu estou me alimentando agora, nesse momento. Eu não estou com necessidade, eu estou suprido da palavra que Deus disse, que eu sou filho amado, que Deus tem prazer em mim. Eu não preciso provar nada para você. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 7. Aqui é um lugar que muitos caem. Muitos caem aqui. Porque a gente acha que transformar a pedra em pão é sempre um milagre
miraculoso, gigante. E tem gente que acha que está obedecendo a Deus, mas está desobedecendo. Porque transformar a pedra em pão é dar pequenos jeitinhos para suprir o que Deus disse que Ele vai fazer. É tentar ajudar Deus, ou na verdade ajudar a você mesmo. É buscar atalhos no meio do deserto. Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, preste atenção nisso aqui, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Como que ficou evidente que o coração deles estava endurecido? Onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ou seja, desconfiando de mim, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, pela falta de confiança deles em mim, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Pare de dar jeitinho no deserto. O descanso da terra prometida é para aqueles que confiam no caráter de Deus. Lembre-se o quanto Deus já proveu no período da escassez. Lembre-se da fidelidade de Deus. Lembre-se do que Deus fez ontem, isso vai te alimentar hoje. Deus não envia você no deserto com fome. Se você está no deserto, existe graça sobre você. Não sobreveio a vós provação que não fosse humana. Existe graça já, existe favor já, existe provisão. O que aconteceu com o povo do deserto? Quando eles chegaram no deserto, eles se esqueceram do que Deus já fez. E começaram a pôr Deus à prova, que é desconfiar do caráter de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? Será mesmo que Deus é fiel? Você nunca vai chegar na terra prometida, no lugar de descanso, sem aprender a confiar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O descanso não é a bênção que você está esperando. O descanso é aprender a descansar em Deus. Por mais que isso pareça estranho, o descanso não está na bênção que você está esperando. O descanso está em aprender a andar com Deus. Se você não aprender a descansar em Deus, é possível que na força do seu braço você até traga bênção sobre você, com as suas negociações, com o seu jeitinho, você conquiste aquilo que você quer e você vai ter uma grande frustração. Não vai ter descanso lá. E você vai dizer: o que aconteceu? Está aqui. Está aqui. A provisão financeira chegou. Eu consegui o emprego, eu consegui isso, eu consegui aquilo. E não há descanso lá, porque você não aprendeu a descansar em Deus. Vamos lá, vamos continuar. Verso 4, verso 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardar. Com as mãos eles o segurará, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quem fez isso? Você leu lá.
no livro de Hebreus. O povo no deserto. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna, e lá em Mateus 4 vai dizer que os anjos vieram e os serviram. Descanso chegou. Eu quero ler algo para você aqui. Toda tentação do diabo, preste atenção nisso aqui. Toda tentação do diabo afronta sua filiação, fé no caráter de Deus e sua fidelidade, e deseja colocar suas necessidades no centro com uma mensagem: elas precisam ser supridas, você precisa ter suas necessidades supridas. Eu vou dizer de novo: toda tentação do diabo afronta sua filiação. Será mesmo que você é filho de Deus? É o espírito da orfandade. Será mesmo que Deus é com você? Será mesmo? Olha o que você está passando. Outra afronta que a voz do diabo na tentação vai trazer, vai afrontar a sua fé no caráter, de fidelidade de Deus. Será mesmo que Deus é bom? Será mesmo que Deus é fiel? Será mesmo que Deus vai cumprir as promessas que Ele te disse? E terceiro, ele deseja colocar as suas necessidades no centro, dizendo: elas precisam ser supridas. Você está com fome. O importante é ser feliz, meu amigo. O importante é você ter prazer agora. Isso é tentação. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21 agora. Quatro, 16. Vamos ver o que acontece quando Jesus sai do deserto. Lucas 4, verso 14, 15 e 16. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou-se a sua fama. As pessoas querem só esse momento, a honra, o ápice. Mas isso aqui só aconteceu porque antes Jesus foi forjado, antes Jesus foi provado, antes das pessoas receberem você, antes das pessoas ouvirem você, você vai ter que aprender a viver a escassez de tapinha nas costas, a escassez da aprovação das pessoas. Tem uma frase do JB, eu tinha anotado ela aqui, eu quero ver se eu acho. Deixa eu achar aqui, só um momentinho. Achei. Eu achei incrível isso. E na nossa série de mensagens, Perdendo o Medo dos Homens, a gente falou muito disso. Até uns dias atrás a gente falou também. Deus permite que sejamos, talvez isso aqui seja o seu deserto. Deus permite que sejamos rejeitados pelos homens para arrancar de nós a necessidade da validação humana. Vou dizer de novo. Deus nos leva para lugares de solitude. Deus permite que sejamos até rejeitados pelos homens para arrancar de nós a necessidade da validação humana. Como eu disse alguns dias atrás aqui, acho que final de semana retrasado, se você precisa da validação das pessoas para se sentir amado, para se sentir seguro, você vai fazer qualquer coisa por isso, até mesmo desobedecer o propósito de Deus, para agradar as pessoas, para ter tapinha nas costas. Provérbios 17:3, vamos ler de novo, pode se colocar de pé. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Lucas, capítulo 4, verso 14 de novo. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama.
ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus já tinha feito aquilo antes, mas não do jeito que ele vai fazer agora. Jesus já tinha ido na sinagoga muitas vezes, mas isso aqui nunca tinha acontecido. Isso aqui aconteceu depois do deserto, depois de ser provado, depois de ser forjado. E levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu o que está escrito. Ele está dizendo: hoje eu sou essa palavra, hoje eu sei, eu tenho revelação plena de quem eu sou. E esse entendimento, essa plenitude de entendimento, de revelação, veio do período que ele passou no deserto com o Espírito, vencendo as tentações do diabo. Ele sai de lá com uma convicção plena de quem ele é. Ele não precisa de validação de ninguém. Ele não precisa que ninguém diga que ele é. Eu sei quem eu sou. Eu tenho revelação agora. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Isso é lindo, porque ele entende que o Espírito do Senhor não está sobre mim apenas para mim. Não é apenas sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Ele no deserto tem revelação do propósito, do porquê ele está cheio do Espírito Santo, do porquê ele foi forjado. É algo que é maior do que eu. É no deserto que nós deixamos de ser meninos mimados. Me lembro que no meio desse momento da minha vida, que veio essa palavra que o vento de Deus ia vir, ia jogar tudo para o alto. Uma palavra profética que veio no meio disso tudo, foi alguém no meio da multidão me chamar e dizer: Moisés, Moisés. A pessoa só falou isso. Olha, Deus manda te dizer, não sei porquê: Moisés, Moisés. E podia não fazer sentido para ninguém que estava ali. O que tem de poderoso nisso? Alguém chegar e dizer: Moisés, Moisés. Mas para mim era algo miraculoso que estava acontecendo. Porque algum tempo antes, na verdade, algum tempo antes Deus tinha me dado exatamente essa palavra. Algum tempo antes, um outro profeta estava ministrando na minha vida e me disse: a palavra para você é essa. Abre aí no livro de Êxodo. Começou a falar comigo sobre Moisés. E quando eu ouvi Moisés, Moisés, eu não parei para pensar no processo que estava se iniciando, ou no processo que eu passei para chegar ali. Todo mundo quer ser o Moisés libertador, o Moisés que ora e as pragas acontecem, sinais e maravilhas acontecem no céu, o mar abre e você passa com o povo. Mas poucos querem ser o Moisés que tem uma palavra de Deus, mas quando vai diante de Faraó nada acontece. Aparentemente nada acontece. É muito esquisito, porque Deus chega para Moisés e fala: vai lá até Faraó e fala para liberar o meu povo. E aí, quando ele não liberar, você opera com sinais e maravilhas. Eu imagino a cabeça de Moisés: quando eu chegar lá e os sinais acontecerem, ele vai liberar, porque primeiro que eu tenho a palavra de Deus, segundo que vai acontecer milagre. Só que Moisés vai uma vez e Faraó diz não. Moisés deve ter voltado para casa: mas eu tinha uma palavra de Deus. Foi Deus que mandou ir ter Faraó. Foi Deus que me mandou e não aconteceu nada. Aconteceu foi vergonha. Aconteceu foi humilhação. Aí ele vai para Deus, Deus fala: volta lá de novo. Ah não, agora segunda vez, certeza, agora ele vai liberar o povo. Aí ele vai diante de Faraó,
Deus me mandou aqui de novo, hein? É para você liberar o povo. Imagina os olhinhos dele. Vai. Não, não libero não. Como assim, Deus? E aí nós nos perguntamos: cadê a obra de Deus? Cadê a obra de Deus? É porque a obra de Deus até aquele momento não era libertar o povo, era libertar Moisés do menino mimado que ele era. Moisés cresceu dentro de um palácio. Moisés cresceu falando e as coisas acontecendo. Mas se ele quisesse ser, de fato, um libertador, ele precisava primeiro morrer como menino e nascer como homem. Então, cada não que Moisés recebia, o milagre maior não era fora. O milagre maior era dentro dele. O mimado estava morrendo e o libertador vindo para fora. Porque você vai conduzir um povo difícil. Você não sabe, Moisés, mas o povo que você vai conduzir é difícil. O povo que você vai conduzir é teimoso. O povo que você vai conduzir é de dura servir. E você precisa se tornar um homem inabalável, que não negocia a palavra que você tem. Você precisa aprender a ouvir não, Moisés. E eu quero saber o que você faz depois do não. Eu faço o que o Senhor me disser. É para voltar, eu volto. E assim ele foi. E o homem veio vindo para fora. O menino foi morrendo. O carinha mimado foi indo para o ralo. E um homem, um libertador que ele nasceu para ser, veio para fora. E agora, não importa o som dos cavalos atrás, não importa uma multidão de cavaleiros e carruagens atrás, eu tenho uma palavra de Deus e eu não retrocedo. Esse mar vai ter que abrir, meu amigo. Por vezes o povo rebelde, Deus dizia: vou matar esse povo inteiro. Moisés vinha: não, Senhor. Não, Senhor. Insiste mais um pouco. Com quem que ele aprendeu isso, gente? Com quem que ele aprendeu a insistir mais um pouco? Eu imagino o sorriso de Deus. Você entendeu, né, cara? Você entendeu. Aleluia! Mas se não fosse o processo, ele seria só aquele cara mimado. Se não faz o que eu quero, eu faço beicinho e choro. Se não faz o que eu quero, eu dou um jeitinho. Deus está fazendo de você um libertador, meu irmão. Amém. Espírito Santo, traz entendimento e revelação daquilo que o Senhor está fazendo. Tudo que nós precisamos é a sua voz, Senhor. Tudo que nós precisamos é a tua voz para nos alimentar. Quantos aqui já se perderam no meio do processo? Porque deram ouvido ao diabo, caíram no lugar da ofensa. Será mesmo que eu sou amado? A culpa de eu estar passando por isso é o outro, é isso, é aquilo. E tirar os olhos do Senhor. Mas o Senhor é o bom pastor, que ainda que a gente entre pelo vale, ainda que a gente se perca na rota, ainda que a gente saia do seu plano original, a tua vara e o teu cajado nos consola, o Senhor nos resgata, o Senhor nos busca. Tu és o Deus que diz vem, mas também é o Deus que quando nos vê naufragando, vai na nossa direção. Tu és o Deus que chama, mas é o Deus que também se responsabiliza pela palavra que sai da sua boca. Então eu oro para que se alguém começou a naufragar no processo, tirou os olhos do Senhor, olhou para o som das tempestades, do vento, das ondas, e começou a tirar os olhos do Senhor, que o teu Espírito resgate esse ministro agora. Que o seu Espírito levante esse homem, levante essa mulher, e que ele ouça mais uma vez essa voz que foi ficando tão silenciosa. Abba, Pai. Você tem Pai. Você tem Pai. A voz que atingiu o filho pródigo
Não faz sentido eu estar aqui. Eu tenho um Pai que me ama. Traz à memória a sua bondade. Traz à memória, Espírito Santo, a fidelidade do Senhor, tudo que Deus já fez. Ergue esse homem, ergue essa moça, ergue esse jovem, ergue essa mãe, no poder do teu Espírito. Pode erguer as suas mãos. Diga ao Senhor no seu coração: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Mas me coloco forte, inabalável diante das tentações. Diga: eu confio na tua graça, Senhor, no poder do teu Espírito operando em mim. Não me deixa cair em tentações, livra-me do mal. Senhor, eu confio no teu poder em mim. Não há plano B. Não há, Senhor, eu estou rendido ao seu plano. Não há jeitinho. Eu estou rendido ao seu plano. O justo não retrocede. Não retrocederei. Permanecerei na palavra que o Senhor me deu. Eu confio no Senhor. Eu descanso na tua fidelidade. Eu descanso no Senhor, no teu senhorio. Tu és o Deus que já fez tantas coisas. Eu já vi tantos milagres. O Senhor já cuidou de mim tantas vezes. Eu descanso no Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és minha fortaleza, és meu escudo, é meu socorro no dia da angústia, é o meu exército. Eu confio no Senhor. Eu não vou cair nas mentiras do diabo, de que o Senhor me abandonou, de que eu estou sozinho, que eu estou órfão. Não. Qual voz é mais forte, meu irmão? Não pode ser a voz do diabo que está fora. Existe uma voz que está dentro de você. Dentro de você. Essa voz não é um sussurro apenas. A palavra diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Ouça, meu irmão, existe um turbilhão aí dentro, existe uma voz forte. Deixa ela crescer no seu coração, como uma fonte que vai crescer e se torna um grande rio. Cresça na revelação, cresça no entendimento de que você é filho de Deus. A voz de Deus é como voz de um rio violento, forte. Deixa essa voz, deixa essa revelação crescer no meio da provação. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E Ele jamais me deixa sozinho. O mesmo poder do Espírito que já foi com você para curar pessoas, para dar uma palavra para alguém, é o Espírito que é consolador, é o Espírito que está presente, é o Espírito que te envolve e diz: você pertence a alguém, você tem dono, você pertence ao Senhor, você não está sozinho, você não está desamparado. No silêncio Ele está, na solitude Ele está com você. No alto monte ou no mais profundo vale, não importa onde você tente se esconder, ali estará a voz do Senhor. Aleluia! É nesse Deus que está a minha confiança. É a Ele que eu me rendo. Eu me rendo. Vamos cantar isso para a gente encerrar. Vamos lá. Obrigado, Jesus, por todo o pão, todo alimento que o Senhor liberou hoje, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe, até terça.